Muito bem, alô, meu pessoal, meu povo. Vamos começar nossa aula de predicado verbo nominal, que na semana passada deu caldo, né? Deu um caldo ali, ó, substancioso. Nós trabalhamos com várias frases, mostrando para vocês como é o predicado verbo nominal. Porque o verbal e o nominal separados, vocês já tinham entendido bem. Eu percebi que vocês já tinham entendido bem. E o que estava agarrado mesmo aí, pegando, era o predicado verbo nominal. Então, nós vamos começar hoje fazendo essa folha, que é idêntica à folha da semana passada. As frases, é lógico, são diferentes, mas para a gente poder treinar um pouco mais a respeito do predicado verbo nominal, tá bom? Como nós já falamos na aula, o predicado verbo nominal, ele une as características do predicado verbal e do predicado nominal. E, por isso, ele tem dois núcleos, não apenas um. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui, que Fabiola sempre me pede para colocar a data no alto do quadro e eu esqueço, né? Hoje é dia 7. Tá dando para todo mundo ver? Aqui? Abril, tá? 7 de abril. Sim, tranquilo. Ai, de abril, meu 4. Gente, eu sou sempre uma criatura atrasada. Meu Deus, é 2020. Marília, hoje eu coloquei 7 de abril para todo mundo. Ah, é? Pior é quando inverte, coloca 7 de 7. 7 de março, eu quis dizer. 7 de março. Tá que nem eu, minha filha. Isso é coisa de gente que tá precisando... Deixa eu pegar minha água aqui. Fecha a porta para mim. Isso é coisa de gente que está precisando de um descanso. A cabeça já está... Não é nada, eu sou meio maluca assim mesmo o tempo todo. Desculpa, esfarrapada. Lá. Vamos mudar de assunto. Vamos lá. Predicado. Esse R ficou horroroso. Verbo nominal. Esse é o predicado que está dando caldo aí para a gente, né? Que todo mundo está tendo dúvida. Eu queria saber de vocês o seguinte: com a aula da semana passada, com as explicações que nós demos, com os exemplos que a gente fez, né? Um exercício com 20 frases, como é que foi? Começou a formar, começou a fazer sentido? Vocês começaram a entender? Marília. Começar a clarear. Sim. O áudio é o meu picadinho aí, mas entendi que sim, entendi que começou, né? Hoje a gente vai fazer... Tem um áudio que está meio estranho aí, hein? Tá fazendo... É um áudio do monstrinho crack. Olha só. Hoje a gente vai fazer, espero que vocês tenham conseguido fazer em casa. Quem não conseguiu, acompanhe a correção com a gente, que já ajuda pra caramba, tá? E a gente vai corrigir 20 frases, deixa eu ver se são 20 mesmo. 20 frases em que nós vamos trabalhar predicado verbo nominal. E a gente vai novamente mostrar várias características que são importantes e que podem desvendar a frase para vocês, tá? Vamos começar repetindo as características do predicado verbo nominal. Como eu falei, ele une um pouco do predicado verbal, um pouco do predicado nominal. Então, ele vai ter um núcleo, é um verbo significativo. Nós já falamos que verbo significativo para a gramática são os verbos intransitivos, verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto. Não vou colocar ali o verbo transitivo direto e indireto, que ele já está mais ou menos explicado aqui, se tem transitivo direto e tem transitivo indireto. Óbvio que os dois também vão aparecer, tá? Então, o primeiro núcleo vai ser ou um verbo transitivo direto, ou um verbo transitivo indireto, ou um verbo intransitivo, ou um verbo bitransitivo. Essa nomenclatura é meio antiga, mas vamos usar assim mesmo, né? Isso é o predicado verbal. Mas esse predicado aqui, ele não é verbal, ele é verbo nominal. Então, ele vai ter que ter um outro núcleo que seja característico do predicado nominal. Que outro núcleo é esse? Ó, um outro núcleo é um predicativo, tá? Deixa eu colocar aqui. Fazer bonitinho, né, gente?
Ah, fala sério. O outro núcleo é um predicativo, ou seja, é uma qualidade, uma característica, um atributo de valor que eu dou para o sujeito ou para o objeto, tá? Então, esse tipo de predicado, ele tem esses dois núcleos. E tem um terceiro elemento, esse terceiro elemento não é regra, é uma ajuda que vocês vão ter para perceber que o predicado é verbo nominal, que o verbo de ligação fica implícito, tá? O verbo de ligação fica implícito. Então, vamos começar fazendo a primeira frase do exercício, que ela vai elucidar o que a gente precisa saber sobre esse predicado. Vamos lá. A lua surgia prateada no céu. Enquadrou aí, Legão? Anotem a primeira frase. Tem duas pessoas presas do lado de fora. Já coloquei para dentro. Chegar um pouquinho para perto para facilitar a visualização de vocês. A lua surgia prateada no céu. Primeira providência é, como eu venho falando desde que a gente começou a ver sintaxe, primeira providência é localizar o verbo. Ó, localiza o verbo da frase. E a partir do momento que você localizou o verbo da frase, procura primeiro o agente da ação expressa por esse verbo. A ação de surgir, ela é praticada por quem? Quem é que surgia? Quem é que pratica essa ação, efetivamente surge? É a lua, não é? Olha a pessoa. Ah, meu Deus. Olha só, núcleo, lua, sujeito simples. Tudo que sobrar vai ser predicado. Por que é importante você fazer isso? Porque quando a banca pede o predicado, pede o objeto direto, pede o adjunto adverbial, pede não sei o quê, é bom você separar, porque visualmente já é mais fácil para você não confundir os termos, tá? Então, o sujeito ficou aqui, o que sobra é predicado. Agora, vamos ver que predicado é esse. Surgia prateada no céu. Vamos ver o verbo. Que tipo de verbo é surgia? Se eu colocar o verbo surgia, ó, quem? Dan, 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 dan. Alguém ou alguma coisa. Se eu colocar o verbo surgir ali, quem surge ou o que surge, surge. É intransitivo. Não surge alguma coisa, tá? Se eu disser assim, ah, surge alguma coisa, ó, a lua surgia. Foi a lua que surgiu. A lua é sujeito. É uma confusão, porque é muito comum a frase vira assim, ó, surgia a lua no céu prateada. Ó. E aí, o verbo vindo primeiro e o sujeito vindo depois, aí é aquela confusão que a gente já falou lá nas aulas de sujeito, né? Da pessoa colocar aquela perguntinha, surgia o quê? E achar que a lua é objeto direto. Pois é um perigo isso, porque não é objeto direto. A lua é sujeito. A lua que surgiu, ela é agente dessa ação de surgir. Então, mesmo que faça-se uma inversão dos termos da oração, é muito importante prestar atenção em quem pratica a ação verbal, para você não ficar achando que isso aqui é objeto direto, tá? Cuidado, tá? Voltando para a nossa frase, né? Esse detalhe é sempre bom, de vez em quando eu falo dele aqui, que tem que ter cuidado, porque vira e mexe, o pessoal marca o sujeito como objeto direto, só porque ele vem depois do verbo. É um perigo. O verbo é intransitivo. O que surge, surge. Acabou. Tá? Acabou, não precisa de complemento. Pode ter? Pode, mas não precisa. Então, se isso aqui é um verbo intransitivo, vamos lá. A lua surgia prateada no céu. Surgir, né? O Carlos está falando aí das diferenças. Japonês, por exemplo, tem vários verbos para chegar. A gente só tem chegar, chegou, acabou, né? Eles Maria, têm vários... acho que tem uma moça querendo entrar aí. Muito obrigada. Não, já entrou ou caiu. Ou entrou ou caiu. Ah, apareceu Ela escreveu aqui. no grupo que ela está caindo na internet dela. Beleza. Foi.
Foi. Então, veja bem, na nossa língua, a gente tem verbos que a gente só precisa de um, às vezes, para fazer aquilo. Na outra língua, por questões culturais, precisa de vários. Como em português, por exemplo, nós temos várias palavras que estão vinculadas a futebol, porque futebol, na nossa cultura, é extremamente importante, né? Então, a gente tem expressões como você não está com essa bola toda, me colocou para escanteio, né? Várias expressões do dia a dia que remetem ao futebol. Nas outras línguas vai acontecer a mesma coisa, né? Eles vão buscar elementos que têm a ver com a cultura. E, no caso aqui da nossa frase do exercício, essa ação de surgir em outras línguas, ela vai apresentar outros verbos que vão também ter a ideia de surgir, vai depender se você está presente ou ausente no local, coisas mais complexas, tá? Mas vamos voltar aqui para a nossa análise do predicado verbo nominal, que é complicado sim, tá? Primeiro você vai analisar a forma verbal. O verbo surgir, quem surge, surge. Ou seja, não é necessário que você coloque nenhuma espécie de complemento. Não precisa ser complementado, tá? Então, você vai observar que esse verbo é intransitivo, que já é suficiente para atender o primeiro requisito, né, de um verbo, de um predicado verbo nominal. Ele tem que ter um verbo significativo como núcleo. Mas se ele só tiver isso, ele é um predicado verbal. Se essa frase terminasse aqui, ó, a lua surgia, ponto, seria só um predicado verbal. Para ser um predicado verbo nominal, ou seja, trazer os dois núcleos, eu vou precisar aqui de um predicativo. E olha só, a lua surgia e estava prateada. Prateada é uma característica, é uma qualidade atribuída à lua, tá? É uma qualidade atribuída à lua. Essa qualidade atribuída à lua vai ser o predicativo do sujeito. E observa bem, o que vai ser aquele no céu lá no final? Adjunto adverbial de lugar. Exatamente. Adjunto adverbial de lugar. A lua surgia onde? Onde? A resposta a esse onde é um lugar. E é o adjunto adverbial de lugar. O adjunto adverbial de lugar, ele também é um complemento acessório. Ele também não é exigido, tá? A lua surgia prateada no céu. Presta atenção. Prateada é a característica da lua. A lua que estava prateada. No céu é onde essa lua estava. Mas nada disso é necessário à frase. Eu poderia retirar tudo isso e apenas colocar a lua surgia, que você teria aqui, de qualquer forma, você teria aqui, ó, uma frase completa, porque esse verbo é intransitivo, ele não precisa de complemento, mas podem vir complementos, tá? Toma cuidado, porque no colégio a gente aprende assim, verbo intransitivo. Verbo intransitivo não precisa de complemento. Aí, quando ele vem com um complemento, que é um adjunto adverbial, né? Aí você fala assim, mas então esse verbo não é intransitivo, porque tem complemento? Tem que olhar se o complemento que está aparecendo ali é circunstancial. Adjuntos adverbiais são complementos circunstanciais. Ou seja, não são obrigatórios. Eu coloco se eu quiser, tá? Então, não é obrigatório colocar, mas pode vir. Não é porque o verbo não precisa de complemento, não é porque ele sobrevive sozinho, que ele não pode vir acompanhado, tá bom? Outra coisa, prateado é um predicativo do sujeito, não está complementando o verbo, está modificando o sujeito. Então, nessa frase, nós temos um predicado verbo nominal, porque nós temos um verbo significativo, nós temos um predicativo do sujeito, e temos aqui, então, predicado verbo nominal. Marília, nesse caso aí, se eu tirar o predicativo, a frase não perderá o sentido. Então, esse verbo não é transobjetivo, é isso?
Exatamente. Se você tirar muito bem, Lu, ó, se você tirar prateada, a lua surgia no céu. Não fez falta o predicativo. Ele não alterou o significado da frase e nem deixou a frase sem sentido. Então, esse verbo aqui não é um verbo transobjetivo. Porque quando ele é transobjetivo, você tira o predicativo e ele faz falta. Ele altera o sentido, a frase fica esquisita. É esse aí o caminho que você vai seguir, tá? Mas, Marília, para ser verbo transobjetivo também, ele tem que estar na lista dos verbos transobjetivos. Ou não? Sim. O surgir não está na lista. Aquela lista, André, ela traz os verbos mais usados, os transobjetivos mais cotados, tá? Pode aparecer um ou outro menos usado. Então, mas esse surgir, ele é verbo, ele está na lista? Não. Isso que eu estou perguntando, não, porque eu coloquei uma lista aqui que eu vi na internet e não estava aqui. Ótimo. Não, você pode ir por vários caminhos. É porque o que a Lulu fez foi usar, né, um critério que a gente falou. O verbo transobjetivo, quando você tira o predicativo, ele fica sem sentido. E isso vai funcionar sempre. Agora, você pode ir também pelo verbo. Tanto faz. São dois caminhos que vão te levar para o mesmo lugar, tá bom? Isso que eu queria saber, então. Tá. Isso aí. Eu posso ir pelo verbo sem decorar a lista também. Sim, você pode trabalhar aqui tirando, ou você pode memorizar a lista. A lista, ela é ótima, mas ainda assim você tem que analisar, né? Porque o verbo deixar, por exemplo... Tá? Vamos fazer uns exemplos aqui. Eu posso apagar esse? Por mim, pode. Sim. Vamos para a segunda frase. As pessoas corriam desesperadas para fora do salão. As pessoas corriam desesperadas para fora do salão. Primeira coisa que você vai fazer é localizar o verbo, corriam, ó. Achou o verbo? Agora você vai ser capaz de encontrar os termos que estão ligados aí. Então, vamos lá. O primeiro termo é o que pratica a ação expressa pelo verbo. Que termo efetivamente corria? Quem pratica a ação de correr aqui, ó? Quem é que corria desesperado para fora do salão? As pessoas, ó. Tá aqui o nosso sujeito simples, núcleo, pessoas. Tudo que sobrar vai ser predicado. Agora vamos dar uma analisada no verbo para saber que tipo de predicado é esse, ó. Quem corre, corre. Acabou. Só isso. O verbo não precisa de complemento. Mas e se vier? Se vier, é por conta dele. É aquele cara assim, ó. Você quer que eu te ajude a fazer esse serviço aí? Não preciso não. Mas eu te ajudo. Não, mas não precisa. Mas eu posso ir dobrando isso aqui? Pode. O cara que está lá dobrando é o predicativo, é o adjunto adverbial. O predicativo, na verdade, ele modifica o sujeito, né? Não é o predicativo, é mais o adjunto adverbial, tá? É um complemento que vem com o verbo intransitivo, mas não é exigido. Você põe ali se você quiser, tá? Então, ó, as pessoas corriam. Se quem corre, corre o verbo intransitivo. Beleza. Desesperadas para fora do salão. As pessoas corriam e estavam desesperadas. Tem um verbo de ligação implícito ali? Tem. Então, tá aqui, ó, o predicativo. O predicativo aqui é do sujeito, porque quem é que está desesperado? Não são as pessoas? Lembre-se que o predicativo é uma qualidade que eu atribuo ao sujeito ou ao objeto direto. Nesse caso aqui, como o verbo é intransitivo, não tem como o predicativo ser do objeto. Verbo intransitivo não pede objeto, nem direto nem indireto. Quem vai pedir objeto direto e indireto são os verbos transitivos. Direto vai pedir objeto direto, verbo transitivo e indireto vai pedir objeto indireto. Intransitivo não pede nada, tá? Então é predicativo do sujeito, é uma qualidade atribuída às pessoas, são as pessoas que estão desesperadas. O que acontece com esse para fora do salão? Seria um adjunto adverbial de finalidade, Marília? Será que é a finalidade? Elas corriam desesperadas com a finalidade
Lugar, adjunta adverbial de lugar. Lugar. Ó, para onde? Para onde? Só que veio a preposição. O para, viu, Carla? Você tem razão. O para, geralmente, ele introduz finalidade. Mas aqui, ó, não é a finalidade. Aqui é o lugar. É um adjunto adverbial de lugar. Angélica, você falou lugar, e a gente, quando estiver estudando adjunto adverbial, vocês vão ver que esse adjunto, a forma mais específica é chamar ele de adjunto adverbial de destino, que é o destino para onde se vai, tá? Por exemplo, eu vou para São Paulo, é o lugar de destino. Para fora do salão é o lugar de destino. Só que o adjunto adverbial de destino, ele é um derivado do de lugar. E a gente vai falar disso melhor quando a gente entrar no adjunto adverbial, na função sintática adjunto adverbial, tá? Por enquanto, você pode colocar de lugar, dependendo da banca, a banca não vai desmembrar, vai só falar que é lugar e pronto. Então, pode ficar com essa definição, tá bom? Ô, Marília, esse verbo correr, ele também pode ser verbo transitivo indireto, não é isso? Dependendo da frase? Ou não? Por exemplo, a vítima correu do agressor. Quem corre de alguém, né? Poderia, sim. Só que aqui é um verbo intransitivo. É aquela história, André, nós já falamos várias vezes. Os verbos, eles não são transitivos, intransitivos, transitivo direto, indireto, de ligação. Eles estão dependendo do contexto em que eles aparecem, tá? Vocês estão anotando? Eu parei aqui agora, dei uma viajada. Vocês estão anotando ou já anotaram? Acho que já anotaram. Pode apagar. Lá vou eu. Muito bem. A frase 3. Aquelas crianças brincavam no pátio da escola animadas. Aquelas crianças brincavam no pátio da escola animadas. Presta atenção. Localizou o verbo? Brincavam. Tá aí o verbo. Quem é que brincava? Qual é o ser que pratica efetivamente a ação de brincar? Aquelas crianças. Achei o meu sujeitão simples. Núcleo está aqui, ó. Precisa arriscar um negócio torto, ninguém merece, né? Tudo que sobrar é predicado. Agora vamos lá. As crianças brincavam no pátio da escola animadas. Quem brinca, e aí? Esse verbo é o quê? Intransitivo. Intransitivo. Quem brinca, brinca. Tá? Tranquilo, intransitivo. Não precisa de complemento. Mas se vier, tudo bem. Maria, Agora eles falam... Oi, quem chamou? a letra B é predicativo, verbo nominal, né? Predicado, verbo nominal. Predicativo é a qualidade, lembra? É comum fazer essa confusão, é muito normal. As pessoas misturam predicativo com predicado. É predicado, verbo nominal. A letra A é predicado, verbo nominal, a letra B também, e agora a gente está na C. Muito bem. Aquelas crianças brincavam no pátio da escola animadas. Se aquele verbo lá, se essa gracinha aqui, ó, essa fofura aqui, é um verbo intransitivo, me fala o que é isso aqui e o que é isso aqui. Vamos lá. Adjunto adverbial de lugar e predicativo do sujeito. Muito bem. No pátio da escola, como é que eu vou saber que no pátio da escola é adjunto adverbial? Olha só, aquelas crianças brincavam onde? No pátio da escola. Então, é adjunto adverbial de lugar. Facinho. Elas brincavam onde? Elas corriam para onde? Tá vendo? Você vai encontrar sempre como resposta de um onde, um para onde, um aonde, um de onde, tá? Aí, entrou onde na bagaça é lugar. Agora, animadas é o predicativo. Você vai ver que é predicativo porque vai ser possível colocar um verbinho de ligação implícito aqui, ó. Aquelas crianças brincavam no pátio da escola e estavam animadas.
Presta atenção numa coisa. Nas duas primeiras frases, a lua surgia prateada no céu e as pessoas corriam desesperadas para fora do salão. Prateada e desesperadas eram os predicativos e estavam vindo logo depois do verbo. Nessa frase, o predicativo está vindo depois do adjunto adverbial. Isso não acarreta nenhuma mudança na classificação dos termos gramaticais, não vai mudar nada, tá? Vai continuar sendo predicativo do sujeito. São as crianças, ó, que estão animadas. Então, é predicativo do sujeito. Você captou a mensagem? Que não tem importância o predicativo vir lá no final da frase? Ele vai continuar sendo um qualificador do sujeito? Isso está tranquilo? Sim ou não? Sim. Isso é muito bom. Pergunta que não quer calar. As 3 primeiras frases, vocês fizeram como a gente fez aqui? A análise está batendo? Tem alguma coisa que vocês fizeram diferente, que vocês queiram comentar? Tem alguma dúvida? Vamos lá. Próxima frase. O exercício está pedindo para vocês marcarem apenas as frases que têm predicado verbo nominal. Tá? E as que não tiverem, não precisam ser marcadas. Essa daqui, gente, é a número 4, ou letra D, como queiram, né? Vamos lá. O verbo que nós temos aqui é o verbo continuar. Tem alguma coisa que continua de um dado jeito, tá? Então, que coisa é essa? A taxa de mortalidade infantil. Tudo isso aqui é o sujeito. Esse sujeito é simples ou é composto, hein? Fala para mim. Simples. Simples, porque só tem um núcleo, né, gente? Ó, só tem um núcleo taxa. De mortalidade, está explicando que taxa é essa. E é a mortalidade infantil. Ó. Infantil é um adjetivo que está qualificando mortalidade, ou seja, só tem um núcleo nesse sujeito. E aí sobrou um predicado menor que o sujeito, né? Continua elevada. Agora, a chave para você saber que predicado é esse é a análise do verbo. Esse verbo é transitivo direto, é transitivo indireto, é intransitivo ou é verbo de ligação? Ligação. Verbo de ligação. Como é que eu sei que o verbo continuar é um verbo de ligação? Porque o verbo de ligação, ele liga o sujeito, ó, esse cara aqui, a taxa de mortalidade infantil, a uma qualidade atribuída ao sujeito. Essa taxa é elevada, é alta, ó. A qualidade está aqui, ó. Predicativo do sujeito. Quem é elevado é a taxa de mortalidade. Então, esse verbo aqui, ele é de ligação, sim, tá? Os verbos de ligação vocês já conhecem, mas eu sou muito pentelha, eu vou colocar aqui, ó. Verbo de ligação. Ser, estar, parecer, permanecer, continuar, ficar, viver, andar, o que mais? Tornar-se e virar. Fiz uma listinha de rodapé no rascunho aqui do lado, ó. São esses os verbos de ligação. Aí você vai falar, ah, legal, ó, continuar está aqui, né? Esse é continuar. Então, esse predicado dessa frase aqui é o quê? Nominal. Nominal. Esse predicado aqui é um predicado nominal. Só que se eu fizer assim, ó. O meu vizinho continua nas Forças Armadas. Olha só. Continua. Ah, continua está lá na lista, é verbo de ligação. É verbo de ligação aqui? Nessa frase, o meu vizinho continua nas Forças Armadas? Não. E aí? Não, né, gente? Ó, ele agora não está ligando o sujeito. Transitivo. Nas Forças Armadas não é uma qualidade do sujeito. Nas Forças Armadas é onde o meu vizinho continua. Ó, é adjunto
adverbial de lugar. Então, ó, continua é verbo intransitivo. Ele não é de ligação quando ele liga o sujeito a um lugar. Tem que ter uma qualidade atribuída ao sujeito, como na frase de cima, para que ele seja verbo de ligação. Então, ó, a primeira frase, predicado nominal, e a segunda, predicado verbal. Não vamos marcar essa frase, porque essa frase não está dentro do que o exercício está pedindo, tá? O motorista virou celebridade nacional. Virou, ó. Virou. Aquele motorista é o sujeito, foi ele que virou, o núcleo é motorista, o que sobra é predicado. Agora me fala, esse verbo virar aqui, o que ele é? Ligação. Ligação, porque ele está ligando o sujeito a uma qualidade atribuída ao sujeito. Ué, professor, mas não é um adjetivo? Com o verbo virar, essa qualidade é algo que vai vir nominalizado. Então, ó, aquele motorista virou celebridade nacional. Ele ficou famoso, é como se eu dissesse isso, tá? Então, esse celebridade nacional está modificando, está qualificando o sujeito. Cuidado para não ir na decoreba. Ah, o virar é de ligação. O virar pode ser também transitivo direto. Ó. Oi? Ah, é. Aquele que todo mundo viu, né? O vídeo. O funcionário virou a mesa. Ficou nervoso, ficou irritado. Ó, o funcionário é o sujeito. O predicado virou a mesa. Esse virar aqui não é tornar-se. Ele não se tornou uma mesa. Aqui, ó, aquele motorista tornou-se, o virar tem sentido de tornar-se. Tornou-se celebridade nacional. Ó, esse virar é de ligação. Aqui é no sentido de virar alguma coisa, né? Eu peguei essa coisa e, ó, virei, tá? Então, quem vira, vira alguma coisa. Virou o quê? A mesa. Nesse caso aqui, o verbo é transitivo direto. Você tem que ler a frase, você tem que olhar o contexto. Não vai na decoreba. Tudo que a banca quer é que você seja bem apressadinho, tipo, oh, virou o verbo de ligação, né? Muito fácil. Se ferra, tá? Você não pode cair nessa esparrela. A frase daqui de cima é predicado nominal e a de baixo é predicado verbal. Ou seja, não é predicado verbo. Marília. Oi? O núcleo do predicativo do sujeito, nessa frase aí, é só celebridade? Só celebridade, exatamente. O núcleo é só celebridade. Isso aí. O núcleo é sempre aquela palavra central, geralmente um substantivo ou uma palavra nominalizada que concentra a informação central. Então, vai ser celebridade. Beleza? Vou colocar mais uma, hein? A letra F. O fracasso da equipe. Acho que eu já posso apagar aqui a lista de verbos de ligação. O fracasso da equipe deixou os torcedores chocados. O fracasso da equipe deixou os torcedores chocados. Vai no verbo, ó. Deixou. Agora vem comigo. O fracasso da equipe vai ser o sujeito. Foi o fracasso da equipe que deixou os torcedores chocados. Isso aqui é um sujeito simples. Porque o núcleo é fracasso, tá? Tudo que sobrar vai ser predicado. Cuidado com o verbo deixar. O verbo deixar, ele tem dois sentidos. E só em um desses sentidos ele é transobjetivo, tá? Só em um dos sentidos do verbo deixar ele é transobjetivo. Eu pergunto para vocês, nesse sentido que está aqui, ele é transobjetivo? Eu acho que é. E é mesmo, Sebastião. Olha só. O fracasso da equipe deixou os torcedores chocados. Esse verbo
transobjetivo, por quê? Porque ele é um transitivo direto como qualquer outro. Ó, o que é um verbo transobjetivo? Vamos apagar aqui em cima e vamos lembrar vocês, tá? Isso não está na... O que vem a ser um verbo transobjetivo? Eu mandei para vocês um material teórico sobre esse assunto, né? Tá tudo explicadinho lá, mas é sempre bom lembrar. Verbo transobjetivo é um VTD, ou seja, é um verbo transitivo direto que exige um objeto direto. Mas isso qualquer verbo transitivo direto vai fazer. Verbo transitivo direto, gente, ele exige objeto direto, todos eles. Mas o transobjetivo, ele vai exigir, além do objeto direto, um predicativo para esse objeto. Então, ele é um transitivo direto que exige um objeto direto, mas também um predicativo. Abandonou a faculdade. Esse deixar aqui não é transobjetivo. O deixar da primeira frase é um verbo que está indicando abandono. Ó, o filho deixou a faculdade. Ele é um transitivo direto? É, quem deixa, deixa alguma coisa, deixou a faculdade. Só que, na frase de baixo, ele não abandonou. Aqui na frase de baixo está se indicando uma mudança de estado. Quando eu falo que o fracasso da equipe deixou os torcedores chocados, significa que os torcedores não estavam chocados, estavam esperando uma vitória, e aí houve uma mudança de estado nos torcedores, e eles ficaram chocados, tá vendo? Não é no sentido de abandonar. Se for no sentido de abandonar, ele não é transobjetivo, ele é só um verbo transitivo direto como qualquer outro. Esse predicado aqui, ó, é verbal, mas esse aqui de baixo, que tem um verbo transobjetivo, é predicado, verbo nominal. Vocês entenderam isso? Tá bem explicadinho? Tem alguém que quer fazer uma pergunta, tirar alguma dúvida? Gente, eu tô passada. Então, aí ficou uma mudança de estado, né? Por isso que ele é o transobjetivo. Por isso que ele é transobjetivo. Se você tirar, ô Lulu, vamos aproveitar o que você falou aquela hora de tirar o predicativo da frase, né? Porque essa coisa de tirar o predicativo da frase para ver se o verbo é transobjetivo funciona, que é uma maravilha, ó. Tirei o predicativo. O fracasso da equipe deixou os torcedores. Ou o fracasso abandonou, fica estranho, ou fica faltando, deixou os torcedores como? Como é que eles ficaram? Tá vendo? A frase ou fica incompleta, fica esquisita. É sinal que esse predicativo, ele precisa ficar aqui para essa frase ter sentido e aí se completar de uma maneira satisfatória, tá? Então, você não pode tirar esse predicativo. Ó, vou botar aqui predicativo do sujeito, do objeto. Espera aí, do objeto, tá? Do objeto direto. Tá tranquilo? Querem que eu faça outro exemplo? Vou apagar. Oi? Esse verbo ligação eu ficar, se estivesse explícito do jeito que está aí, ele teria que concordar aí com os torcedores? Excelente comentário. Sabe por quê? Se esse verbo estivesse aqui explícito, isso aqui seria outra oração, tá? Cada verbo uma oração. Se eu colocar o verbo explícito, aí você vai trabalhar até aqui um predicado e daqui para lá outro, tá? Aí já tem outro verbo, nova oração. Era isso? Aí Eu o quero verbo colocar esse exemplo. tá longe do deixou, aí ele teria que flexionar para concordar com os torcedores? Colocar ficarem? É isso? Isso.
Aqui nesse caso, o fracasso da equipe deixou os torcedores, pode ser ficar ou ficar. Tá? Nesse caso aqui, a gente tem um conjunto de regras para uso do infinitivo que vai afetar isso aí. Aí já é concordância verbal. Tá bom? Fica melhor realmente ficarem aqui, vamos deixar assim, né? Vamos lá, meu povo, vamos fazer mais uma. Então, essa aí vocês vão marcar, porque essa daqui, ó, predicado verbo nominal. A próxima, acho irresponsável o comportamento dos motoristas brasileiros. Acho irresponsável o comportamento dos motoristas brasileiros. Vou apagar esse aqui, peraí. E aí, gente? Acho o verbo acho. Acho o verbo acho, parece só que você me respondeu, ó. Quem é o sujeito de acho? Eu. Eu, mas ele está marcado... Sujeito desinicial, né? Desinicial, elíptico, oculto, ele está marcado aqui, ó, na desinência. Eu acho. Então, a frase toda é predicado. Quando a gente tem sujeito oculto, ou o nome mais moderno, desinicial ou elíptico, tá? O nome novo do sujeito oculto, a gente vai ter toda a oração como predicado. Toda ela vai ser analisada como predicado. Agora, vamos lá. O que vocês estão achando dessa frase, meu povo? Deixa eu ver se eu enquadrei bem aí. Ah, acabei de achar a Angélica presa. E aí? Responsável com predicativo do objeto, do comportamento objeto, direto. Esse achar aqui, Lulu, é no sentido de procurar uma coisa e encontrar? Ou é no sentido de emitir uma opinião? De julgar, né? Muito bem, opinião. de emitir uma opinião. Eu não procurei nada e achei, ó. Esse achar aqui é um verbo transitivo direto, mas ele, olha só, hein, ele é um transitivo direto. Como achar no sentido de procurar. Se eu disser assim, ó. Achei o cordão da minha tia. Olha essa aqui. Achei o cordão da minha tia. Sujeito oculto eu que achei. Tudo é predicado. Só que aqui, ó, eu procurei uma coisa e eu encontrei. Esse achar é no sentido de encontrar. Achei o quê? O cordão da minha tia, objeto direto. Observa que esse achar aqui não é no sentido de encontrar, não é igual de baixo, tá? Esse achar aqui, ele vai fazer um julgamento, mas ele é transitivo direto também, ó. Quem acha alguma coisa, que é o comportamento dos motoristas brasileiros, como sendo... Oi? Irresponsável. A internet travou. Sim, quer que eu explique de novo uma frase anterior? Não, o que você estava explicando aí agora, eu perdi o início dessa frase aí. Tá ótimo. O que eu estava falando aqui, Lívia, e vale para todos vocês, é o seguinte. Existem dois verbos achar. Existe o verbo achar no sentido de encontrar alguma coisa, que é essa frase aqui, ó. Achei o cordão da minha tia. O cordão sumiu, eu achei. Eu procurei e achei. Nesse sentido, ele é transitivo direto e ele tem um objeto direto. Mas, nesse sentido, ele não é transobjetivo. No sentido de julgamento, né? No sentido de emitir uma opinião, fazer um julgamento, ele também é transitivo direto. Ó. Eu acho que o comportamento dos brasileiros como sendo alguma coisa. No sentido de emitir um julgamento, no sentido de julgar, ele vai pedir não só objeto direto, assim como de baixo, mas ele vai pedir um predicativo para esse objeto. E responsável é o comportamento dos motoristas brasileiros. Tá vendo? Então, esse predicativo aqui, ó, predicativo do objeto, esse predicativo é exigido quando ele é transobjetivo. E quando ele é transobjetivo? Quando ele tem o sentido de emitir um julgamento, emitir uma opinião. Uma outra maneira de você saber
É tirar o predicativo. Ó, acho o comportamento dos motoristas brasileiros, ficou faltando. Acho o quê? O que eu acho do comportamento dos motoristas? Você não falou ainda. Ficou faltando informação. Quando você tira o predicativo, fica faltando uma informação. Tá? E aí você sabe que ele é um verbo transobjetivo. Esse aí eu errei. Eu coloquei como objeto direto tudo, irresponsável comportamento do motorista brasileiro. Ah, entendi. Foi bom acontecer isso, tá? Porque agora você toma mais cuidado com o seguinte: dá uma olhada primeiro no verbo. Esse verbo está com sentido de encontrar alguma coisa? Não está, tá vendo? Ele está no sentido de emitir opinião. Então, o adjetivo é a opinião emitida sobre o objeto. É o predicativo do objeto. E o predicado, obviamente, vai ser verbo nominal. Tá? Vocês estão vendo que são duas frases diferentes? Fiz questão de colocar essa aqui embaixo para mostrar para vocês que o predicado vai ser verbal nesse caso aqui, ó, quando o achar tiver o sentido de encontrar. Aí é só um predicado verbal. Mas, nesse aqui de cima, o achar não está com o sentido de encontrar, está indicando vamos dizer assim, um julgamento, né? Emitindo um julgamento, uma opinião, e aí você tem o objeto e o predicativo. Ah, mas o predicativo está vindo antes. Não tem importância, pode vir antes, pode vir depois, pode vir até aqui, ó. Tá? Nessa frase não ficaria tão bom, mas tem frase que dá para começar a frase com predicativo. Querem anotar? Tem alguém anotando? Sim, eu estou. Eu estou esperando. O júri considerou perigosa a atitude do rapaz. Vamos lá, com vocês. Localizei o verbo, considerou, encontrei o sujeito ou agente da ação expressa pelo verbo, é o júri. Tudo que sobrar é predicado, ó, considerou perigosa a atitude do rapaz. Agora, analisa esse predicado para mim. Predicado do verbo nominal. Por quê, Sebastião? Por que esse predicado é verbo nominal? O júri considerou como sendo perigosa a atitude do rapaz. Objeto direto é a atitude do rapaz, né? Muito bem. O verbo considerar, ó, é um transitivo direto. É um transitivo direto. O transobjetivo é um transitivo direto. Ele considerou o quê? A atitude do rapaz é o objeto direto. Todo verbo transobjetivo vai pedir isso, mas vai pedir também um predicativo para esse objeto. Ó. O júri considerou como sendo, olha o verbo ser aqui, ó, perigosa a atitude do rapaz. A gente só vai usar o verbo ser nesse caso, tá? Mas ele é um verbo de ligação. Então, veja que o predicativo está vindo antes do objeto, não afeta em nada a classificação disso aqui, ó, como predicativo do objeto. Jesus toma conta que ficou medonho isso aqui, do objeto. Tem hora que nem eu entendo meu garrancho. Todos vocês fizeram isso? Sim. Observa, gente, que se eu tirar o predicativo e falar a frase sem o predicativo, ó, o júri considerou a atitude do rapaz. Considerou o quê? Fica faltando uma informação, tá? Isso é o verbo transobjetivo. O predicado aqui é verbo nominal. Meus queridos, são 8h21, vamos fazer nosso pequeno intervalinho, a gente volta daqui a pouquinho, tá? Maria. Com a continuação da aula. Aí esse verbo é transobjetivo, porque se tirar vai mudar, né? Se tirar, vai mudar.
Daqui a pouco a gente vai voltar, vou fazer a listinha dos transobjetivos aqui para vocês, tá? Eu vou sair e vou entrar de novo, tá? Porque eu tô travando toda hora. Aí você me coloca aí de novo. Tá bom, pode deixar que eu te coloco para dentro. Fique tranquila. Prontinho, pessoal, intervalo. Marília. Oi? Tira só uma dúvida. Sim. A frase vamos a mais pessoas, mensagem, não. O A não tem crase, Como é que né? é? Fala para mim. Leva alguma coisa a alguém. Levamos a mais pessoas. Vamos levar a mais Ah, desculpa, vamos levar a mais pessoas, que a minha irmã está falando aqui. Arte. Peraí. Tá, oi. Essa aqui? Isso. Olha Mas eu só. fiquei na dúvida desse A com um mais perto. Locução verbal, o verbo que interessa é sempre o último, tá? Então, vamos lá. Quem leva alguma coisa, que não sei o que é. Que alguém. A mais pessoas o quê? Arte, cultura, né? Arte. Ó, quem leva alguma coisa. Sim. Então, a preposição tem. Mas não vai ter um artigo para crase. Então, a preposição pura. Agora, né? Exatamente. Aqui, ó, não vai ter artigo. Então, como não tem artigo aqui, só tem a preposição. Ó, só tem a preposição, não tem artigo, porque antes de mais, né? Não tem artigo. Aí aqui não tem esse artigo, só a preposição sem o acento indicativo de crase. Tem tanta burra. Oh, que boneca. Ela me perguntou aqui, não. Valeu, Marília. Até para fazer os trabalhos está estudando. Gostei de ver, hein? Tá vendo? Valeu. Próxima frase. Aliás, vocês voltaram? Vocês estão aí mesmo? Todo mundo que saiu para jantar, já jantou? Daqui. Eu estou aqui. Isso! Fabiola está aí com um pratinho ali acompanhando, né, Fabiola? Oi, Carla. Não, já jantei. A locução, vamos levar. O verbo é transitivo direto e indireto. Quem leva alguma coisa a alguém. No alguém. Não, sem crase. Sem crase. É que nesse caso aí, não tem o artigo. Por exemplo, mais pessoas querem arte. Você nunca vai falar mais pessoas querem arte. Não tem o artigo. Como não tem o artigo, não tem crase. Só ficou a preposição. Porque foi uma pergunta da Lulu. Aí eu coloquei a frase aqui no quadro. Acabou ficando. Vamos lá, meu povo. Os alunos saíram da prova confiantes. Vamos lá. Como é que vocês classificaram isso aqui? O verbo é saíram. O sujeito, fácil demais, são os alunos. Sobrou o predicado. Agora me fala. O que nós temos aqui? Que verbo é esse? Esse verbo sair, ele é o quê? Que é a primeira análise que vocês têm que fazer, é a análise do verbo, né? Intransitivo. Intransitivo. Quem sai, não é isso? Posso falar isso? Quem sai, sai. Mas vamos dar uma olhada na frase. Os alunos saíram da prova confiantes.
Ó, verbo intransitivo. O que vai ser, então, esse da prova? Adjunto adverbial de lugar? Adjunto adverbial de lugar. Eles saíram, olha só, agora antes da palavra onde vai ter um D. Eles saíram de onde? Ó, adjunto adverbial de lugar. Vou botar só lugar, mas você sabe que é adjunto adverbial de lugar. E confiantes, meu povo? Predicativo do sujeito? Predicativo. Ó, os alunos saíram da prova e estavam confiantes. Confiantes é uma característica atribuída aos alunos. Então, está aqui o nosso predicativo do sujeito, tá? Se o predicado tem um verbo significativo, que é o verbo intransitivo, e se ele tem um predicativo do sujeito ou do objeto, nesse caso é do sujeito, o predicado é verbo nominal. Bateu aí com o que você fez? Foi. Eu só tive dúvida, foi no adjunto adverbial, acho que da prova. Eu achei estranho. André tá jantando. Ah, Marília, eu tô... Viu como é que eu sei? Olha, eu tenho a visão além do alcance, eu sou igualzinho o Lion do Thundercats. Porque, ó, meu filho, eu captei a mensagem. Muito bem, tô brincando, André. Fala para mim, qual foi a sua dúvida? Ele agora não vai nem falar mais. Pode falar, André. Estou cuidando agora. Tem que esperar. Ele agora está com a boca cheia. Oh, isso acontece, gente. A aula é um problema sério. Não, é porque meu celular travou, Marília. Agora que voltou. Tá Ô, Marília. Ô, Marília. O meu esposo está aqui perto e está morrendo de rir. Perdão. Olha que impressão ruim que a gente dá para as pessoas. Meu Deus. Eu falei, Marília, que foi o adjunto adverbial. Eu não entendi o porquê da prova adjunto adverbial. No momento, a gente pensa que é um objeto indireto, né, André? Ó, os alunos saíram de alguma coisa, mas eles saíram, na verdade, de algum lugar. Tem que ter esse cuidado aqui para não achar que é um objeto indireto. Beleza? Okay. Tranquilo. Vou apagar, hein? Pode? Pode. Só um pouquinho. Recompondo rapidinho aqui a parada. Só para quem ainda está anotando. O da prova é o quê? Da prova é adjunto adverbial de lugar. Tá, ok. Quando a gente fala que os alunos saíram da prova, eles saíram do lugar onde eles fizeram a prova, né? Não estava dentro da prova, saiu de dentro da prova. Seria meio ficção científica. Quando puder apagar, me avisa aí. Mas aí o verbo é intransitivo, então, para esse caso aí. Intransitivo. Copiado, obrigado. Pode? Vamos lá, Will. Vamos para a próxima. A próxima, os produtores agrícolas. Participaram do protesto contra o governo.
o verbo é participaram. Quem é que praticou a ação de participar de alguma coisa aqui nessa frase? Os produtores agrícolas, são eles. Ó, um núcleo apenas, só tem o núcleo produtores, tá? Todos os elementos que estão ao redor de produtores são de outra função sintática, que estão ali para dar alguma especificidade para agricultores, mas a gente não chegou nisso aqui ainda. Sujeito simples, então o que sobra é predicado. Para saber que predicado é esse, a gente tem que analisar o verbo. Quem participa, participa de alguma coisa. Verbo transitivo indireto. Ó, participa de quê? Do protesto contra o governo. Que predicado é esse? Verbal. Verbal. Esse predicado o exercício não quer, né? Então, esse predicado aqui é verbal, todo ele, tá? Vou botar aqui, ó, PV. E esse o exercício não quer. Vamos tentar outra frase. Eu achava só o do protesto objeto indireto contra o governo fosse coisa que eu também não sabia o que era. Contra o governo está preso a protesto, tá? Está dentro do objeto indireto. Isso daqui, ó, contra o governo, é um complemento nominal, mas ele está dentro do objeto indireto. Assunto que a gente vai ver em Eu breve, achei tá bom? que era... Às vezes o complemento nominal, às vezes está junto. Eu também fiquei Diga, André. na dúvida também, porque eu achei que ele estava do produto e estavam contra o governo. Aí eu coloquei como predicativo. Ah, não. Nesse caso, não. Aliás, o predicativo, às vezes, ele pode vir preposicionado, porque esse contra aqui ele tem força de preposição. Ele, às vezes, sim, vem preposicionado, mas, no caso, como a preposição... Acabei já. É tudo dentro do objeto indireto. Então a gente come. Não pega nada. Tá bom, obrigado. Opa, também quero comer. Um negócio aí. Foi assim, ó, tá bom, obrigado. Tá, desliga isso aqui. É o áudio aberto. Posso apagar ou tem alguém ainda no... De lanche, manda entregar aqui em casa, por favor. Ai, Jesus. Posso apagar? Peraí. Ah! Não, pode deixar esse restinho aí, peraí. Dá? Aham. Pode apagar. Vamos apagar e vamos para as duas últimas dessa folha. Claro que tem mais na folha seguinte, mas essas duas últimas dessa folha, elas vão ser... vamos dizer... Oi? O meu celular deu uma travada aqui. Participaram ficou como verbo intransitivo, né? Verbo transitivo indireto, não? Não, é transitivo indireto. Quem participa tá. de alguma coisa. E do protesto contra o governo é o objeto indireto. Essa frase aí, Lohane, o predicado dela é verbal. Ela não tem predicativo do sujeito nem do objeto, né? Então, vai ser os produtores agrícolas, sujeito, aí o predicado. Quem participa, participa de alguma coisa, o verbo é transitivo indireto, o objeto é indireto, tá? E o objeto é tudo isso aí, ó, do protesto contra o governo. Beleza? Mesmo, só para confirmar. Ah, então foi certinho. Ah, maravilha. Obrigada. A torcida deixou o estádio depois do jogo. E a torcida, vamos botar as duas. Já vamos colocar as duas para analisar e fazer um contraponto das duas, tá? Deixou o estádio inflamado
durante o jogo. A frase K e L, as duas no quadro. As duas têm o mesmo verbo, que é o deixar, ó, deixou, e elementos semelhantes. Por exemplo, o sujeito é o mesmo, né? A torcida que deixou o estádio depois do jogo, e aqui também a torcida que deixou o estádio inflamado depois do jogo. Então, o sujeito é igual, o núcleo é um apenas, então, sujeito simples. Tudo que sobra é predicado. Agora, tem diferença nesses predicados, não tem? Fala para mim aí, vocês participem. Tem diferença, sim. Tem diferença. Olha a primeira frase. A torcida deixou o estádio depois do jogo. Esse deixar em que sentido? É de sair do estádio. Saíram, foram embora, abandonaram o estádio. Nesse sentido, esse verbo é transitivo direto. Quem deixa alguma coisa. Deixou o quê? O estádio. Depois do jogo é um adjunto adverbial de tempo. Tudo que começa com depois, antes, durante, tudo isso é tempo, tá? Então, ó, depois do jogo, tá aqui um adjunto adverbial de tempo. Mas não tem nessa frase um predicativo. E não precisa ter, por quê? O verbo está no sentido de abandonar, de sair, de ir embora, tá? Então, a torcida deixou o estádio, ela foi embora, ela abandonou, tá? E tem um objeto, e porque ele quis, ele colocou um adjunto adverbial de tempo. Esse predicado é o quê? Da frase K, da letra K. Verbal. Verbal, predicado verbal. Esse, o nosso exercício não quer. O exercício quer que vocês marquem os predicados verbo-nominais, tá? Então, esse aqui, você viu que é verbal, passa para o de baixo. Olha o de baixo. A torcida deixou o estádio inflamado durante o jogo. E agora, esse deixar aqui é no sentido de ir embora, sair, abandonar? Mudança de estado. Mudança de estado. A torcida continua sendo um verbo transitivo direto. Ela deixou o quê? O estádio. E houve uma mudança. O estádio estava normal e ela deixou o estádio ficar inflamado. Esse inflamado aqui é o predicativo do objeto. É o estádio, ó, que está inflamado, tá vendo? Predicativo do objeto. E, claro, no final, ó, uma estrutura de tempo, um adjunto adverbial de tempo, que é durante o jogo. Já falei para vocês que durante introduz ideia de tempo, né? Então, esse predicado aqui, que tem um verbo significativo e tem um predicativo para o objeto, ou seja, ele tem os dois elementos para ser um predicado verbo nominal. É muito importante que vocês analisem as duas frases para perceber que quando esse verbo deixar, ele está no sentido de uma mudança de estado provocada, nesse caso ele é transobjetivo, mas quando ele está no sentido de abandonar, deixar, ir embora, sair, ele não é transobjetivo e aí o predicado vai ser só verbal. Tá entendido isso? Só não entendi uma coisa. O de baixo ser transobjetivo, se você tirar aí o... ser transobjetivo, mas se você tirar aí o predicado do objeto, ela continua fazendo sentido. Só que ela muda de sentido. Lembra? Não pode mudar de sentido e nem pode ficar sem sentido. Ó, se eu tirar o inflamado, a torcida deixou o estádio durante o jogo. Parece que a torcida ficou aborrecida com alguma coisa, todo mundo levantou e foi embora, tá vendo? E não foi isso que aconteceu. Houve uma mudança de estado. Quando você tira o predicativo, Sebastião, você deixa a frase com outro sentido. Até faz sentido, mas muda. Ela vem para esse sentido aqui de cima, tá? Então, tirou o predicativo, se a frase mudar de sentido ou ficar sem sentido, ficar faltando alguma coisa, aí, nesse caso, o predicativo faz falta para ela e aí o verbo é transobjetivo, tá?
no caso desse verbo aqui, tirou o predicativo, ele volta para o sentido de cima, sentido de abandonar, ir embora. Beleza? Tá entendido? Beleza. Beleza? Ó, eu quero que vocês façam isso. Tem dúvida, pergunta para a gente poder tirar, senão vai guardando dúvida para ficar quebrando cabeça em casa, é ruim, né? Posso apagar ou tem alguém anotando? Próxima folhinha. Exercício M. Vamos lá. As medidas. As medidas do governo tornaram-se desnecessárias. Vamos lá. Localiza o verbo. Tornaram-se. Que tipo de verbo é esse, hein, gente? A gente já sabe que o agente da ação, ou melhor dizendo, o elemento que indica o estado, são as medidas. Esse verbo é um verbo de ligação, tornar-se, né? Então, esse verbo está ligando o sujeito, que são as medidas do governo, a uma qualidade atribuída a esse mesmo sujeito. Ó, predicativo do sujeito, ou seja, predicado nominal. Esse tipo de predicado não interessa para o exercício, mas a gente sabe que é um predicado nominal e vai passar para a próxima frase. Tá? Tudo isso porque a gente detectou que o tornar-se é um verbo de ligação. A mulher se fez bela para o marido. Ó, verbo fazer. Quem é que se fez bela? Quem praticou a ação? É a mulher, tá muito fácil. Tudo que sobrar é predicado. Se fez bela para o marido. E agora, hein? Eu acho que é ligação novamente. Verbo fazer. Eu fiquei na dúvida, achei que fosse intransitivo, que faz. Eu fiquei na dúvida desse aí. Ó, esse é um verbo transobjetivo também, tá, gente? O verbo fazer, olha como é que ele está funcionando aqui. A mulher fez alguma coisa. Quem faz alguma coisa. Ó, ela fez o quê? Ela fez ela mesma, tá aqui o objeto direto, ficar bela. Esse bela é predicativo do objeto. A mulher fez ela mesma ficar bela. Ó, predicativo do objeto, tá? Essa frase é mais difícil, botei ela aqui de propósito, para vocês ficarem atentos que o verbo fazer pode ser também um verbo transobjetivo, quando ele está indicando uma mudança de estado. Ela fez ela mesma ficar bela. Ela não estava bela, pelo menos ela não estava se achando bela antes, e ela se arrumou toda para ficar bela, tá? Então, esse aqui também é um verbo transobjetivo. Anotem aí, porque essa é uma... Finalidade? Oi? Finalidade para uma... Junta de verbos de finalidade. Finalidade. Exatamente. Aqui, ó. Para o marido, finalidade. Beleza? Adjunta adverbial de finalidade. Anotem esse exemplo, porque não é a primeira vez, eu já usei outros exemplos em aula com o verbo fazer, mas nesse momento, essa frase aqui vai causar um impacto maior em vocês, tá? O verbo fazer indicando essa mudança de estado. A mulher se fez bela, ela se transformou, digamos assim, né? E aí houve essa mudança de estado. Esse predicado é verbo nominal, tá, gente? Vou fazer um outro exemplo aqui com o verbo fazer para vocês, tá? Você foi numa loja, foi comprar alguma coisa, e aí você jogou aquele caô do desconto. Pô, não vai ter um desconto, não? O vendedor se fez de desentendido. Ó. Observa o que está acontecendo aqui. Verbo fazer, sujeito fácil pra caramba, é o vendedor. Sobrou o predicado. Agora, presta atenção. Ele fez ele mesmo, esse pronome que vem aqui é o objeto. O vendedor fez. Quem faz
alguém, ó, fez ele mesmo, de desentendido aqui, ó. Você pode colocar ficar desentendido. Vai ficar meio estranho por causa do D que aparece aqui, mas é essa ideia, tá? Então, esse D desentendido é predicado, vamos ver, predicativo do objeto, que fez ele mesmo de desentendido. Fingiu de morto, né? São os dois aqui. Eu posso dizer que toda vez que tem um verbo fazer, e se o pronome for recíproco, vai dar esse sentido aí ou não? Não, às vezes o pronome vai ser diferente. Vou fazer um outro exemplo aqui. Ó, aquela mulher me fez... Olha só, agora a mulher fez a mim de bobo. Então, a questão do pronome aqui não vai afetar. Está aqui o meu sujeito, tudo que sobrar é predicado, quem faz, faz alguma coisa. Aquela mulher fez o quê? A mim, fez eu, vamos falar assim, fez eu. Ó, me fez de bobo. Eu vou colocar aqui, fez eu ficar bobo, ou fez eu ser bobo, alguma coisa assim. Esse de bobo aqui, ó, é predicativo do objeto. Deixa eu ver se está enquadrando aqui para vocês. Porque pode ser que não. Agora vai. Tá? É predicativo do objeto, porque o bobo aqui é quem? Sou eu. Então, são alguns usos do verbo fazer como verbo transobjetivo. O verbo fazer, quando ele indica que houve uma mudança de estado, você não era bobo, naquele momento a pessoa te fez de bobo. Naquele momento o cara se fez de desentendido. A mulher se fez bela, não estava se sentindo bela antes, fez depois. Então, isso daí vai indicar um verbo transobjetivo. Vocês estão anotando? Sim. Eu estou operando. Vou chegar para o ladinho aqui para vocês anotarem. Ah, a próxima frase é praticamente a mesma coisa, agora que eu estou vendo aqui. Eu terminei. Pode apagar? Tem mais alguém anotando? Pode apagar. Pode apagar, Maria. A próxima frase do exercício, gente, é praticamente essa última que eu dei aqui para vocês, né? Tem male. Ó. Aquele homem fez todos de bobo. André, isso aqui responde a sua pergunta. Ó. Essa frase do jeito que ela está aqui. Ó. Olha o verbo fazer, sujeito. Simples, aquele homem. Olha o predicado. Quem faz, faz alguém, que no caso são todos, ficarem, ó, fez de bobo. Então, aqui eu não tenho a questão pronominal, tá vendo? Ó, fez todos ficarem bobos. Então, predicado, ou melhor, predicativo, desculpe, do objeto. Quem é o objeto? Todos. Tá vendo? Não precisa ser um pronome, pode ser um termo mesmo na oração. Então, eu não posso decorar que toda vez que o verbo fazer é transobjetivo, vai ter um pronomezinho, nem sempre, tá? Vou fazer a frase de baixo, vai poder ficar essa aqui em cima, ó. Não sei se posso considerar decentes as suas exigências. Essa aqui, gente, ela é um pouco mais complicada, ó. Tem um verbo aqui, posso considerar que é uma locução verbal aqui, tá? Então, tem duas orações, ó. Primeira oração, não sei. Segunda oração, se posso considerar decentes as suas exigências. Vocês conseguiram enxergar que tem duas orações aqui? Eu não consegui, não.
Essa Para mim, não. Eu atropelei tudo. Eu também atropelei tudo. Mas, olha, não vai fazer diferença. Eu só quis chamar a atenção porque você tem uma oração aqui que é a principal, não sei. A gente não está estudando oração, então, lógico que eu não vou exigir isso de vocês. Aqui, esse ser é uma conjunção integrante, aí vem uma nova oração. Se colocar tudo junto, ó, se fizer isso aqui, não vai afetar também não, tá? Então, olha só, você vai ter que trabalhar com esse verbo aqui. Esquece o saber e vai trabalhar com esse aqui, tá? Quem considera que o verbo principal na locução verbal é sempre o último, lembra que a gente falou isso? Se você tiver 2, o último é o principal. Se você tiver 3, o último é o principal. Se você tiver 4, o último é o principal. Se você tiver 5, o último é o principal. O último. O último. Assunto encerrado, tá? É sempre o último. Então, você pega o último e analisa. Esse considerar, vamos lá. Não sei se posso considerar. Quem considera, considera alguma coisa. Considera o quê? As suas exigências. Como sendo... Ó, decentes vai ser o predicativo do objeto, tá? Predicativo do objeto. Deixa eu falar uma coisa importante. Tem muita gente que faz, sabe o quê? A pessoa vai toda feliz, né? Pega a cestinha dela e vai indo para casa da vovó. Aí ela vai, não sei se posso. Quem considera, considera alguma coisa. Considera o quê? Decentes. A pessoa vai pegar decentes e coloca como objeto direto. Ferro, tá? O objeto está aqui. Houve uma inversão de objeto e predicativo. Se você... Levanta a mão. Oi? Quem fez isso, levanta a mão. Quem fez isso, levanta a mão. É ótimo. Eu não vou ver. Mas, sério, alguém fez isso? Alguém colocou decentes como objeto direto? Que é normal acontecer, tá? Eu nem coloquei porque eu parei no meio do caminho. Quando a gente coloca decentes como objeto direto, a gente agarra aqui e não sabe o que é as suas exigências agora é o quê? Primeiro, você observa que o predicativo é o qualificador. Então, você não coloca o qualificador de objeto, decente é a qualidade das exigências, tá vendo? Então, se eu colocar o decentes como objeto, eu vou ficar sem qualificador depois, tá? Então, cuidado, porque às vezes eles vêm invertidos e a gente cai nessa parrela, se empolga e cai. Eu estou errando sim. No caso, eu coloquei tudo, decentes e tudo objeto direto. Eu emendei tudo. Você fez uma lista de verbos transobjetivos, não fez? Fiz, e eu sabia que era transobjetivo esse verbo. Mas mesmo assim... É um dos poucos que vai ser... maioria das vezes ele vai ser transobjetivo. Então, aqui, ó, não sei se posso considerar suas exigências como sendo decentes. Beleza? Presta atenção na lista dos verbos transobjetivos. Vou fazer mais uma. Oi? E essa frase poderia considerar um sujeito como designado? Eu não sei se considerar decente suas exigências ou pode. Eu não analisei o sujeito, né? Porque a gente tinha 2 orações, olha, tem 2 orações, e nas 2, Carla, o sujeito é desinencial, sou eu. Eu posso e eu sei. A desinência que está me dizendo quem é o sujeito. Certinho, muito bem. Exatamente isso. Vou apagar de cima, hein, gente? Vamos para a próxima. Irritada. Frívola. A mulher se dirigiu. À recepção do hotel. Lá, 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 lá. Olha bem para a frase. Agora presta atenção. Olha que perdido. Você tem um verbo aqui. Quem é que praticou essa ação de se dirigir? A mulher. Que gracinha. Sujeito. Todo o resto, vou até mudar de cor para ficar maneiro, tá? Vou pegar um roxo, que é fashion. Ó.
Tudo que eu for sublinhar de roxo é o seu predicado. Vou sublinhar bem sublinhado, porque tem um povo aí que não enxerga as cores, hein? Eu já comprei o material, a câmera eu até já tenho. Vamos ver se com a câmera nova vocês vão ver todas as cores, tá? Vamos lá. Tudo que tiver roxinho é o predicado. Ou seja, esse predicado está picado, tá vendo? Picadérrimo. O predicado é, nessa frase o predicado é: irritada se dirigiu à recepção do hotel. Tá aí o seu predicado. Agora, me fala que predicado é esse. Você vai fazer o seguinte, ó. Quem se dirige a algum lugar. A algum lugar. Esse aqui é um verbo intransitivo que ele é malzinho. Sabe por que ele é malzinho? Porque ele, assim, ele exige, praticamente, ele precisa do adjunto adverbial de lugar. Tem uns verbos que são intransitivos e quase não sobrevivem sem o adjunto adverbial de lugar, o que dá uma impressão de que eles são transitivos. Isso é que é o perigo. Porque isso aqui, gente, ó, é um adjunto adverbial de lugar, tá? E o verbo é intransitivo. O Bechara chama esses verbos de transitivos circunstanciais. Quem é Bechara, professor? É um amigo meu. Mentira. Bechara é um gramático famosérrimo, tá? Ó, top, the best. Eu sou pequenininha, perto dele. Bechara estudou isso e falou assim, olha, os verbos intransitivos não são todos iguais, não. Não são todos os verbos intransitivos, como ensinam para a gente na escola, né? Ah, é verbo intransitivo, não precisa de complemento. Às vezes precisa, só que esse complemento não é um objeto, é um adjunto adverbial. E adjunto adverbial é termo circunstancial, é termo acessório, tá? Então, esse verbo é intransitivo. Isso aqui é um adjunto adverbial de lugar. E o que eu faço com irritada? É o quê? A mulher se dirigiu à recepção do hotel. Estava irritada. Muito bem. Estava irritada. Ó, predicativo. Ele dá o nome de transitivo circunstancial. Ou seja, é um verbo que não é transitivo direto nem indireto, mas é um intransitivo diferente. Ele chama de transitivo circunstancial, porque ele pede um adjunto adverbial que é uma circunstância. É lógico que isso é uma terminologia, né, para quem está estudando mais a fundo, mas explica essa estranheza, Carlos, que causa você encontrar um verbo intransitivo que parece que está pedindo um complemento, tá? Ó, quem se dirige a algum lugar. Algum lugar é adjunto adverbial de lugar. Então, o verbo é intransitivo. Aí você fala, caraca, mas verbo intransitivo não precisa de complemento? Esse precisa. E tem alguns outros que também precisam. É igual o verbo ir. Quem vai a algum lugar. Você até pode falar, fui, né? Mas, geralmente, você nunca vai dizer assim, eu vou. Só. A não ser que você já tenha citado a que lugar você vai. Dificilmente você vai falar, eu vou. Vai ficar todo mundo te olhando e falando, aonde você vai? Né? Então, esses verbos precisam do adjunto adverbial de lugar para fechar o significado, para fechar a relação semântica, né? E ficar ali tudo bem dito, bem certinho. E aí fica estranho para quem está estudando e aprendeu a vida inteira que verbo intransitivo não precisa de complemento, né? Marília, o verbo é pronominal, então? Ele é pronominal. Ele precisa aqui, nesse caso, desse ele pronome. É parte integrante do verbo, esse ser? Esse ser é parte integrante do verbo, exatamente. Isso eu queria saber, obrigado. Tá? Essa turma está muito chique, tem umas perguntas difíceis. Estava viajando aqui, né? Perguntas elaboradas. Diga. Eu viajei nessa frase aí. Eu estava considerando o verbo transitivo direto como assim, de alguma coisa, e você está botando como objeto direto. Dirigir ela mesma. Esse verbo, ele causa
ele causa essa estranheza, né? Porque a gente fica assim, ué, mas ele está pedindo complemento, e aí? Como é que eu vou dizer que ele é intransitivo? Mas ele é, tá? Se vocês quiserem, eu vou encontrar no livro do Bechara, nem é gramática, vamos dizer assim, acadêmica, não, é gramática de ensino médio, em que ele fala isso, e ele fala exatamente isso. Os intransitivos não são todos iguais. Claro que existem intransitivos que não pedem nada. Você pode falar assim, meu passarinho morreu, ponto, acabou, tá? Mas tem verbo que vai pedir alguma coisa. Vai ficar assim, faltando alguma coisa, só que essa coisa que ele pede é adjunta adverbial, então ele não é transitivo. Ele é intransitivo nos padrões que a gente aprendeu. Aí o Bechara pega esse grupo e coloca e fala, ó, esses são transitivos circunstanciais. Ou seja, eles transitam para uma circunstância e não para um objeto. É essa a explicação que ele dá. Marília, antes de você apagar essa frase de baixo aí, o que ficou a classificação de não sei se posso? Ah, isso aqui é a oração principal, tá? Aqui já é uma análise de oração, que a gente vai chegar em breve. Não tão breve, mas logo. Primeira oração, segunda oração. Essa segunda oração aqui é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Começou a ter dor de barriga aí? Dor de cabeça? A letra O, qual foi o resultado? Predicativo de quê? Predicado do quê? Predicativo do objeto. Esse de bobo é predicativo de todos. Todos é o objeto direto. E esse de bobo é predicativo desse objeto todos. Aí ficou verbal, então. Predicado verbo nominal, tá? Porque aquele homem fez o quê? Todos ficarem bobos. Então, tem um predicativo e tem um verbo significativo. Esse de bobo é o predicativo do objeto. Predicado verbo nominal. É igual a frase de cima, a mulher se fez bela para o marido. Posso prosseguir? Pode. Vamos lá, vamos fazer mais uma aqui. O ministro chamou o deputado de incompetente. Ah, meu Deus! O ministro chamou o deputado de incompetente. Verbo é chamou. O sujeito é o ministro. Gente simples. O que sobrar é predicado. Agora, olha esse verbo. Esse verbo chamar, nós falamos dele na aula passada. O verbo chamar, no sentido de cognominar, apelidar, ele é um verbo transobjetivo. Porque, olha bem, quem chama, chama alguém que é o deputado de alguma coisa. Então, ele chamou o deputado como sendo incompetente. Você tem que tirar o D para fazer sentido. Esse verbo, quando você fala assim, eu chamei aquela vendedora de ignorante, eu cognominei a vendedora de ignorante. Nesse sentido, ele é transobjetivo, tá? Nesse sentido, ele vai ter o objeto direto, que é o deputado, e no caso da outra frase que eu fiz, a vendedora, e de incompetente, de ignorante, vai ser o predicativo do objeto, que é o deputado, no caso. Deixa eu apagar aqui para a gente falar um pouquinho mais desse verbo. É claro, gente, que existe o verbo chamar no sentido de fazer vir. Vocês se lembram disso, ó? Chamar no sentido de... Marília, chamar no sentido de apelidar, ele é verbo transobjetivo? Ele é verbo transobjetivo, ele é transitivo direto. Que era capaz de vigarista, você tinha falado que não era, tanto que eu até anotei. Não, ele era. Ué? Falei que ele era. Olha só. Nesse sentido aqui que ele não é. Ó. Se eu disser assim, a mãe chamou os filhos. Ou seja, ela chamou, fez vir os filhos. Ó. Aí, quem chama, chama alguém, objeto direto. Nesse sentido aqui, ele não é transobjetivo. Agora, no sentido de apelidar, cognominar, ó, vamos lá.
chamar, vou mudar de cor, no sentido de apelidar, cognominar, ele é transobjetivo. Por quê? Eu vou apagar esse exemplo aqui. Na aula passada eu coloquei todas as regências do verbo chamar. Posso apagar esse aqui? Sim. Então lá vamos nós. Nós fizemos isso aqui, ó. Vou botar para vocês aqui, ó. Vou botar o homem chamou o colega de burro. Ó, essa é a primeira regência, em que você tem o verbo transitivo direto, quem chama, chama alguém, como sendo alguma coisa, sendo que burro, isso aqui vai ser predicativo do objeto. Ó. Se eu tirar o predicativo, tá vendo, Lulu? Ó, se eu tirar o predicativo, o homem chamou o colega, parece que ele chamou, ô, colega, vem cá. Tá vendo? Por isso que ele é transobjetivo. Ele não sobrevive sem o predicativo. Se eu retirar o predicativo dele, ele muda de sentido. Que nem o deixar, lembra? O homem deixou a família e o homem deixou a família nervosa. Se eu tirar o nervosa, ele muda de sentido. Ele vai para o sentido de abandonar de novo. E esse aqui, se eu tirar o predicativo, o homem chamou o colega, ele parece que está chamando, fazer vir, que é esse sentido aqui de cima. Outra regência possível. O homem chamou ao colega de burro. Ó, aí ele vai ser, não tem preposição aqui? Ele vai ser um verbo transitivo indireto. Ó, ao colega, objeto indireto de burro. Predicativo do objeto. Eu não vou escrever de novo o predicativo do objeto, porque nessa coluna aqui só vai dar predicativo, tá? Aí vem o homem chamou ao colega burro, ou seja, retirou-se só a preposição que aparece no predicativo. Então, eu tenho o verbo chamar aqui, é transitivo direto, ou melhor, indireto, perdão. Ó, ao colega, objeto indireto, burro, predicativo do objeto. A última regência, o homem chamou o colega burro. Voltei o verbo para transitivo direto. Ó, verbo transitivo direto. Voltei o verbo para transitivo direto com objeto direto. E burro, sem preposição, vai ser o predicativo do objeto. Essas 4 regências, nós estudamos lá atrás em regência, vocês se lembram disso? São permitidas pelo padrão formal da língua. O padrão formal aceita. Né? Aceita tudo, aceita cheque, vale transporte, ticket de refeição, cartão de crédito, aceita tudo. Só que tem um detalhe, essa última aqui, o homem chamou o colega como sendo burro, parece, quando você lê, que isso aqui, ó, que esse o colega burro, tudo isso aqui é objeto direto. Ou seja, volta para o sentido do chamar, fazer vir. Então, a gente não usa essa última porque cria essa ambiguidade, tá? A gente prefere essas de cima. Mas em todas elas o verbo é transobjetivo, desde que tenha o sentido de apelidar, cognominar. Porque o predicativo vai fazer falta. Então, por exemplo, nessa segunda frase, ao colega, então, quem chama, chama alguém. É isso que seria? Quem chama, chama alguém de alguma coisa. Alguma coisa. Ah. É tipo um xingamento. A gente fala apelidar, cognominar, mas geralmente a gente usa mais para dar uma ofendida na pessoa. É tipo para trazer um xingamento, né? Então,
Ó, quem chama, chama alguém de alguma coisa, objeto direto e predicativo do objeto. Quem chama, chama a alguém de alguma coisa, objeto indireto, predicativo do objeto. Quem chama, chama a alguém alguma coisa, e aí o predicativo é que vem sem preposição, ó, mas ele é predicativo do objeto. E a última, que é a mais polêmica, quem chama, chama alguém alguma coisa, que quando você lê, ó, quem chama, chama um colega burro, parece que eu estou no sentido de fazer vir, ó, e que tudo isso é objeto direto, e não um colega objeto e burro predicativo do objeto, e na frase é isso, mas quando lê, dá uma impressão de tudo junto dentro do objeto. Eu colocaria tudo objeto direto. Desse jeito, né? Eu também. Porque não tem como você saber, a não ser que o contexto te direcione, mas a frase solta, sem chancha. Ô Marília, vai ter alguma forma de ter objeto direto e indireto na mesma frase? Nesse caso aí, não, né? Não, não. Do verbo chamar, não. Não, nesse caso, não. Ou ele é direto ou ele é indireto. Tá ótimo. Pode os dois, mas um de cada vez, tá? Essa frase aí do que você fez, essa daí eu confundi, essa do ministro chamou, eu botei o deputado objeto direto, deu incompetente, eu botei objeto indireto. Essa daí eu viajei. Esse de, ó, o incompetente é um qualificador, tá vendo? O incompetente é uma palavra que serve de atributo, que serve de característica para o deputado, que foi a alcunha que ele deu para o deputado, né? O xingamento que ele jogou sobre o deputado. É essa a ideia aí. E aí é predicativo do objeto. E aí não vai ter jeito. Como eu falei no final da aula passada, estou falando hoje no final, semana que vem eu volto a isso, se vocês quiserem. Prestem bastante atenção. Quando vocês encontrarem o verbo chamar, no sentido de apelidar, cognominar, xingar, né, de certa forma, porque a gente usa muito com esse intuito de ofender, ele vai ser transobjetivo, ele vai pedir um objeto ou direto ou indireto, dependendo da regência que ele tiver, e vai pedir um predicativo para esse objeto. Esse predicativo pode vir com a preposição de ou não, tá? Mas ele vai pedir um predicativo. Então, guardem bem isso. O verbo chamar também, nesse sentido, vocês vão ter que memorizar isso para não se esquecer que aqui vocês têm um predicado verbo nominal, tá? Com o verbo chamar com esse sentido, o predicado é verbo nominal. Tudo bem? Vocês tiveram a curiosidade de pegar aquela tabela de regência para dar uma olhada no verbo chamar? Alguém pegou? Não, né? Pois é, porque lá está assim, ó, detalhadinho, cada regência aceita, falando o que é objeto direto ou indireto e que isso aqui é sempre predicativo do objeto. Tivesse ido lá, matava. Posso apagar isso aqui? Ou tem alguém anotando? Peraí. Eu espero. Esse homem chamou ao colega burro, chama a alguém algo. O último? Ou esse? Não, ou esse aí. Esse. Quem chama a alguém alguma coisa. É estranho mesmo. A gente gosta dessas duas aqui, tá? Essas duas, elas existem, são aceitas pela gramática, mas a gente acha estranho. Porque não vem a preposição aqui e a gente acha esquisito. Na tabela de regência está mastigadinho. Viu? Tabela. Muito obrigada, Lohane. Muito obrigada, Lohane, para não me deixar no vácuo, que falou as coisas verdadeiras. Está mastigado. E o lá, preocupação é regência, mas já te ajuda a entender essa questão da classificação do predicado. Quando eu puder apagar, me avisem, tá? Eu já acabei. Posso apagar? Lá foi. Faltam duas. Vamos fechar isso aí com chave de ouro. Amedrontados
vírgula, os meninos se esconderam dentro do armário. Amedrontados, os meninos se esconderam dentro do armário. Aqui, ó. Se esconder é o verbo. Os sujeitos são os meninos, eles que se esconderam dentro do armário. E agora, vamos sublinhar o nosso predicado magnânimo de laranja. Ó, amedrontados se esconderam dentro do armário. Tudo que está de laranja é o predicado. O sujeito está aqui, o predicado está todo distribuído na frase. Agora, vamos lá. Quem se esconde, se esconde. Ah, mas quem se esconde em algum lugar. Em algum lugar, deu lugar, é adjunto adverbial de lugar. Ó, então, verbo intransitivo, dentro do armário, adjunto adverbial de lugar. E amedrontados? Predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Por quê? Porque eu posso muito bem colocar um verbo de ligação aqui, ó, implícito. Vou colocar, olha que lindo. Estavam amedrontados. Então, ó, esse predicativo aqui é do sujeito. Esse verbo aqui não tem nada de transobjetivo, mas o predicado é verbo nominal. Tem um verbo significativo e tem um predicativo. É um predicado, verbo nominal. Beleza? Último. As condições do acordo foram consideradas, olha só, gente, foram consideradas, está na voz passiva, né? Eu sei que alguns aí não viram voz passiva ainda, mas está aqui, ó, as condições do acordo, vai valer a mesma análise, tá? O sujeito está aqui, tudo que sobra é predicado, é o verbo considerar que você vai observar, ó. Quem considera alguma coisa, que esse sujeito aqui é paciente. É bem difícil, porque ó, quem considera alguma coisa, que são as condições do acordo. Só que como a voz é passiva, o objeto direto vira sujeito paciente. E aqui você vai só trabalhar ó, como sendo absurdas. Aqui vai ser predicativo do objeto. Só que esse objeto, na passiva, ele é sujeito. Então, vamos usar o predicativo do sujeito. Eu volto nessa frase na semana que vem para a gente falar melhor, porque está no final da aula e as cabecinhas já estão, ó, porque eu fiz uma frase no final ali na passiva, eu fui cruel, né? Muito bem. Terminamos a folha. O governador é o quê? Oi? Pelo governador. Agente da passiva. Agente da passiva. Pronto. Olha só, predicado verbo nominal, obviamente, né? Gente, prestem atenção. Eu vou mandar mais umas frases para vocês. Vou dar uma variada nos verbos aí de transobjetivos, tá? Mas já vou mandar também a múltipla escolha, tá? Para vocês já irem treinando. Presta atenção. Não sai ainda da aula, não. Presta atenção. Primeiro faz o exercício de fixação, ou seja, as frases na folha assim. Depois faz o de múltipla escolha, tá bom? O de múltipla escolha é a última coisa que você vai fazer. Primeiro faz o de fixação, depois faz o de múltipla escolha. Tudo bem? Tá entendido? Marília, deixa eu copiar. Sim. Não apaga, não. Não apaga, não. Ô, Marília, esse cedo, os meninos se esconderam, eu posso entender que eles esconderam a eles mesmos?
De certa forma, é um pouco reflexivo, sim. Tá? Eu poderia marcar como reflexivo esse se ou não? Pode marcar ele como reflexivo. A diferença dessa frase aí para algumas lá em cima é que o verbo era essa questão de transobjetivo e aí o predicativo ia ser do objeto, né? Nesse caso aí é do sujeito, né? É isso mesmo? Porque a frase está na voz passiva. Exatamente isso. Tá? E aí eu vou começar a aula da semana que vem com essa frase aqui, para a gente mostrar que quando vai para passivo, o que deveria ser o predicativo do objeto vai ser o predicativo do sujeito, porque o objeto na passiva vira sujeito, tá? Só para tirar essa dúvida aqui. Mas você pode ver que tem um agente da passiva, que seria o sujeito na voz ativa, seria o governador, considerou absurdas as condições do acordo. Como a gente faz a passiva, muda quem é o predicativo aqui, tá? Aí a gente vai dar mais uma explicadinha nisso aí. Porque o horário, a gente já está quase, não sei se o meu relógio está certinho, são quase 15 para as 10. E aí a cabeça já está cansada, a aula online ela cansa mais, né? Porque a gente tem que focar mais a atenção e nem sempre consegue. Então a gente volta nisso na semana que vem. Eu quero lembrar vocês o seguinte, nós temos um combinado de que no dia 22, essa turma de quarta-feira tem uma aula extra, e no dia 29, a turma de terça tem uma aula extra, tá? Não se esqueçam. E, para quem tiver interessado, quinta-feira agora, nós vamos dar uma aula de redação, focada mais na PRF, na PF, ou seja, na banca CESP Sebrasp, mas essa aula ajuda qualquer pessoa que esteja querendo ver redação. Então, quem quiser, eu vou chamar todas as turmas, quem quiser entra, quem não quiser, vaza, tá? Beleza? Vou dar umas dicas de pontuação também, pouca coisa, só para dar uma ajuda para vocês. A gente vai trabalhar o que der para trabalhar, porque pontuação depende de sintaxe, sem sintaxe, a gente está no início ainda, né? Sem sintaxe, a gente não consegue avançar muito na pontuação. Mas quem quiser, não vai ser uma aula muito comprida amanhã, vai ser 1h30, 1h40 no máximo de aula, tá bom? Para quem tiver Marília, interesse. Cadê o objeto direto dessa frase? Não tem? O objeto direto seria as condições do acordo, só que essa frase está na voz passiva. E na passiva, o objeto direto vira sujeito. Tá? Marília, mas nessa frase aí, o verbo é transobjetivo? Ele é um verbo transobjetivo, mas quando ele vai para passiva, ele muda a configuração dele. Ele não vai pedir um predicativo para o objeto, o predicativo vai para o sujeito. Por quê? O sujeito, ele é o objeto. Ele só se transformou em sujeito porque a frase está na voz passiva. Tá? Beijo, meu povo! Fui!